Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente. Olá, muito boa noite. Estamos entrando no ar a partir de agora com a Atualidades Pampa, com as notícias que marcaram este início de semana, início de mês de julho, dia 3 de julho de 2017. Por aqui no Brasil, as notícias as mais atuais, digamos assim, né? Que foi a prisão, metade da tarde desta segunda-feira, do ex-ministro Gedel Vieira Lima. Foi preso pela Polícia Federal, entre outras razões, por obstrução da justiça. Sabe-se que ele estava tentando estava atrapalhando efetivamente algumas investigações, algumas ações, principalmente com os casos, as situações que envolvem a Caixa Econômica Federal, de onde ele foi durante algum tempo seu dirigente. Mas, em especial, na tarde de hoje, em Boston, aconteceu um acidente muito grave, um acidente de carro que tentaram dar um cunho um pouco de algum atentado, mas não ficou nada caracterizado, até porque foi um motorista de táxi que acabou invadindo ou atropelando um número expressivo de pessoas, que não configura um simples acidente de trânsito. Mas bem agora, no início da noite, uma notícia vinda do sul da França. Até bem recente, uma pessoa morreu e 6 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave, em um tiroteio num bairro marcado por tensões em Toulouse, no sudoeste da França. As primeiras informações deram a entender que o crime teria sido um ajuste de contas, mas sabemos que esta é uma localização, esta é uma parte da França, uma região da França onde é muito tenso, as situações, as ligações entre as pessoas são realmente muito tensas, e vê-se que o mundo está cada vez mais tenso, e a cada situação que acontece existe a possibilidade ou não, ou o temor e a suspeita de que algo de terror possa estar havendo por aí. Nós não temos assim esse terror de outros estados, de outros países, mas nós temos o nosso próprio terror. Terror diário dos nossos próprios brasileiros. Mais verdade. Né? Violência. Mais a violência. E essa mãe, coitada, que foi baleada, e o bebê que foi baleado dentro da barriga, que tem possibilidade de ficar, né? Tá em estado gravíssimo, internado. Nesse final de semana, né? A notícia é que pode ser que recupere os movimentos, se sobreviver, mas uma criança já nasce baleada, é uma coisa inacreditável que está acontecendo. A última notícia que eu li há pouco é que os médicos disseram que ele pode recuperar os movimentos. Com certeza. Mas primeiro precisa sobreviver, né? Não é. A criança daí nasceu, a mãe não sabe de situar o que aconteceu, que nem todo mundo pode estar ciente. No Rio de Janeiro, né, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, é isso? Isso, uma bala perdida. Uma bala perdida atingiu a barriga, né, de uma mulher, de uma gestante, e acabou atingindo o bebê dentro da barriga, no útero. E, enfim, agora ele está internado em estado gravíssimo, e desde que foi baleado, enfim, o diagnóstico foi de que ele ficaria paraplégico, né? Agora, os médicos deram notícia que pode ser que se recupere o movimento, né? Que tenha tratamento. A mãe não sabe ainda o que aconteceu com o bebê, não tem ideia do que aconteceu com o bebê. Isso aconteceu no final de semana. Que horror. Isso que hoje, no interior do nosso estado, uma funcionária de uma empresa também sofreu um acidente de trabalho, ninguém entendeu ainda o que aconteceu, se ela tropeçou, se ela caiu, mas uma máquina, um maquinário em funcionamento acabou atropelando ela, né, matando. E uma senhora num corredor de ônibus no dia de hoje também fez digamos, atravessou a rua de uma forma talvez indevida, não vem ao caso, mas também acabou sendo vítima. Foi atropelada por um ônibus e morreu no local mesmo. Então, essa é a primeira segunda-feira desse mês de julho, ou seja, metade do ano se passou, e sabemos que essa segunda metade passa
num tapa. E mais 10 viaturas hoje ficaram Fora de circulação. Fora de circulação, exatamente, porque não tem lugar nos presídios, né? Então, essas 10 viaturas tiveram que ficar lá cuidando dos presos que não tem como ir para os presídios. E mais uma, a 11ª, está no Vila Ventura, cuidando do time do Internacional, que está lá treinando, fazendo coisas, e mais uma viatura da Brigada Militar fora do policiamento, que está cuidando do time do Internacional. Porque correm risco de protestos, enfim. E o macarrão... É um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, né? O Internacional podia cuidar da sua segurança particular. Claro. E o macarrão Internacional, será o liberado. Grêmio ou qualquer outro time. Pois é, né? Desculpa, Mara. Não, o macarrão vai ser liberado. De novo? Já foi. Ah, não, o macarrão. Não, agora ele está livre. Sim, já foi. Agora passou para o regime aberto. Não tem mais nada agora, Que limpou. bem que nós começamos a semana, né? Nossa Senhora, Não, a gente caso de polícia. que coisa boa. Tem um motivo bom para nós começar. Vamos começar a fazer a abertura do programa de novo. A nossa querida Monique Donelles está de aniversário, nossa produtora. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Monique, parabéns de aniversário. Tá ficando velhinha, não é mais a Ela não mesma. parece 47. Não parece. Não, é impressionante, ele é bem Ela conservado. está muito bem, está Monique, conservadíssima. querida, parabéns, feliz aniversário. Você merece muitos anos de vida repletos de saúde, felicidade e muito sucesso profissional. Você é uma pessoa excepcional. Nós gostamos muito de você. Não parece, mas a gente gosta muito de ti. Parabéns, Eu particularmente amo. Acho Mona, feliz aniversário. Não tem quem não Eu goste liguei da pra Monique. Monique de manhã, quando eu me Não tem acordei quem não às gosta da 7h47. 7h47. E mandei um feliz aniversário, porque ela é uma pessoa, além de ser querida, eu acho ela muito bonita. É verdade. Ela é, né? Tem um sorriso enorme. É a nossa Pocahontas. É linda e competente. Ela já não é mais a Pocahontas, é a nossa Moana. Ela não é Casimiro. Mas quem é Moana? Eu A não sou... Moana É o é uma filme novo da princesa, Disney. o filme novo da Disney. que é Inspirado uma na lenda havaiana. Exatamente, numa lenda havaiana. É lindo o filme. E ela é uma princesa que não é a princesa nos moldes antigos, sabe? Aquela princesa loira, magra. Não, ela é Morena, caracolado, traços e sabe? Mais rechonchuda, assim, mais mulher e guerreira. Ela que tem que assumir a tribo e tal. E ela vai pro par, ela é mais real. Ela é muito lindo. É mais raiz. Moana. Menos Nutella. Moana. Viu? Monique filme- Moana. É o filme novo da Disney, né? Chamamos Personagem novo da Moana. Disney. Eu baixei uma cópia de experimentação na internet. Como assim? Uma cópia de teste. De uma Moana? É, de uma... Ah, entendi. Não, o filme, eu baixei o filme. Ah, tá. Pensei outra coisa. Sim, Tá pirateando não, agora, Não, é isso. pirata, Não, é porque a de gente tava teste. no Netflix. Bárbara. É de teste. Mas tem no Netflix? Tem Netflix. Vou assistir. Eu não sei, alguma coisa eu não entendi da não tô ironia. entendendo Não sei, mas vamos Também uma não notícia entendi, mais- mas- É muito moderno. Eu falei sério. Não sei, entendi. Vamos lá. Uma boa notícia, a Alemanha é campeã da Copa das Confederações. vocês tinham Como falado. eu havia dito. Havia dito aqui e tal. Sou escaltofone, só faltou me apedrejar aqui. Ah, mas é eu o tava contrário. torcendo pro Chile também. Tá dizendo pro Chile, mas a Alemanha, com aquele futebol Time pragmático. B ou time C? É o time C da Alemanha. Já pensou? Mas olha O time só. vai pro Qatar em 2022. Claro, é a vitória, né? Vitória deu o título para a Alemanha da Copa das Confederações, que é uma prévia da Copa do Mundo, que o ano que vem, 2018, acontece na Rússia. Mas mesmo assim foi uma vitória magra. Falando em Alemanha, 1-0. Mas a Alemanha joga pelo resultado. Eles não são frios. Com o Brasil, eles não jogaram pelo resultado. Não. Com o Brasil foi pra humilhar eles não mesmo, viram né? nada, 7-1. A segunda notícia é que o número de inadimplentes no país em maio sobe para 61 milhões de pessoas. 61 milhões de pessoas, ou 1 milhões, né? De pessoas estão 61. As pessoas não têm como pagar as suas contas. As pessoas estão desempregadas. E essa informação é da Serasa Experian e também do SPC. Então, são pessoas que não têm mais condições de fazer compra a prazo. E a pessoa que ganha salário, o assalariado, faz sempre compra a prazo. Como é que ele vai pagar 5, 6 mil reais se ele tiver dinheiro à vista? Ele não tem dinheiro disponível para isso. Então, eu acho que é uma notícia lamentável, muito triste. Em compensação, o senhor Sérgio Cabral tinha uma despesa mensal de 4 milhões de reais.
ele gastava com as suas brincadeiras. Sim, pois a mulher dele, não, a senhora Anselmo não pegou 11 milhões, 12, não sei, ninguém sabe o que ela fez aquilo. Desapareceu para pagar só uns... E que foi inocentada pelo Sérgio Moro. De novo? Não, foi inocentada num dos processos. Estão falando que o Sérgio Moro está amarelando. O negócio do está amarelando. Eu acho que o óculos do Chicão hoje é homenagem ao Sérgio Moro. Eu ia deixar vocês mudarem o assunto para depois falar homenagem ao Sérgio Moro, o óculos do visual do Chicão. Excepcional. Dona Magda, o meu look hoje é uma homenagem ao filme Selvagem da Motocicleta, que Francis Ford Coppola lançou em 83, tinha uma característica que Matt Dillon e Mick Rourke interpretaram. Essa jaqueta aqui, só existe 2 no Brasil. Essa jaqueta já me ofereceram R$8.000, eu não vendi. E estou precisando de grana. R$8.000 dá para ir para Cancún com a namorada e ficar 10 dias lá. All inclusive. Com all inclusive, no Fiesta Americana Condessa, sabe? Porque essa jaqueta só tem 2 no Brasil, foi dada pelo Carlos Saad, que a Magda conhece, que era o representante da Guess no Brasil, no qual a Jaqueline Merlin Boff, que é uma amiga nossa, representou a Guess muitos anos. E a Guess me vestiu durante 7 anos na televisão. Tirando Iguatemi, né? Exatamente. E essa jaqueta, o nome dela é 1981, é uma jaqueta de 36 anos que participou naquele filme, o Selvagem da Motocicleta. Então, é um lance muito legal isso. Eu fiz alusão assim que eu te vi? Top Gun. É outro filme fashion. É muito fashion, mas a jaqueta é sensacional. Vocês não podem ver as costas da jaqueta. Ela tem uma bandeira americana, sabe? E eles usavam esses óculos, que esse aqui na realidade é um óculos amarelo de metalúrgico americano, que veio para o Brasil e depois ficou fashion através desse filme. Então é um óculos máscara amarelo para o metalúrgico queimar sol. E o relógio dos Silos. Esse relógio, exatamente, é o G-Shock militar que eu usei ontem no início do meu ensaio nu. Começou a fazer já o ensaio nu. Liguei para a Magda. Tinha uma cena que não sabia, eu estava em dúvida. Põe a mão dentro da cueca ou fora da cueca? Aí a Magda disse o seguinte, põe fora da cueca e abre a cueca. E eu fiz o Antares Martins, clicou e vai para a posteridade essa foto. Vai, eu quero ver a foto. Ele fez 80 fotos, fez as primeiras 80 fotos, né? Que são as primeiras, depois vai ver. Trabalhar a foto. Vai mas não filtrar. vai ter Photoshop. Vai ser o natural. Ruga com depois vai ver. Não posso esconder a minha idade de 59 anos. Não pode. Falando em 59 anos, hoje falou no Top Gun, aniversário do Tom Cruise. 55 anos hoje. Olha, tá ficando velhinho. Agora eu quero oferecer para o Chicão. Hoje eu fiz depilação a laser, segunda sessão de depilação, uma maravilha, né? Pro resto da vida. E não dói? Não, dói um pouquinho, bem pouquinho. Mas não que nem a cera. Não, muito cera menos. Foi um horror. Muito menos, não tem nada a ver. O senhor já se depilou, senhor Chicão? A cera, uma Ele vez falou com tanta propriedade. Gritava lá no Mirage. Olha aqui, eu quero oferecer, a mamãe ofereceu para ti, para fazer depilação a laser, se quiseres, nas costas. Eu quero, nas costas, porque eu tenho umas costas parecidas com a do Vitorino. Meu Deus, na frente tá eu vou bom, deixar então legal o senhor conhece as costas do Vitorino? Deixa pelo menos Vitorino tá dizer o que quietinho. tá oferecido, se quiseres fazer, então tá. Pode fazer até na barba. Pode fazer na barba, se não gosta de barba, pode fazer na barba. Mas assim, é pra sempre, né? Não vai mais nascer barba. A Fábio, que é uma proprietária de um salão pequenininho que na Silva Jardim, Fábio e as meninas fizeram a minha sobrancelha, que é um estilo assim, toda falhada. A sobrancelha de presidiário. Nossa, Chicão, tá toda cortada. Muito fashion. Olha aqui, ó, essa mulher entende tudo. Eu acho que ele tá com o pau visto. Das sobrancelhas, vamos para a prisão. Quais são as acusações efetivas sobre Gedel Vieira, né? Vieira ali. Isso. Gustavo Vitorino. O que te parece, quer dizer, o que te parece? O que aconteceu é que ele tinha que sair de circulação porque ele estava atrapalhando e muito as investigações. A principal acusação é essa, ele tá atrapalhando as investigações, ele está agindo nos bastidores, a Polícia Federal vinha monitorando e encaminhou ao juiz de Brasília. Me fugiu o nome do juiz agora. Já esse te juiz digo, foi mesmo que foi chamado de juiz Zeco. O juiz Zeco. Chamado de juiz Zeco pelo Renan. O Renan, se não se reeleger lá em Alagoas,
e ficar na alça de mira, ou seja, perder a proteção, o guarda-chuva do STF, ele vai ter problemas seríssimos com esse juiz, porque vai cair na mão desse Valisney de Souza. Isso. Juiz federal Valisney de Souza. Que é chamado de Sérgio Moro de Brasília. Esse juiz é um juiz duro, é um juiz competente e que não hesita em mandar prender quem estiver atrapalhando as investigações. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal investigaram, estavam percebendo que o seu Gedeão estava ligando para cá, ligando para lá, sabe aquela coisa de destruir prova, atrapalhando a investigação? Pois bem, o Ministério Público Federal pediu a prisão dele e o juiz preventiva, hein? Prisão preventiva, decretou, ele vai ser preso. A má notícia que eu tenho que dar para vocês é que o STF deve soltar rapidinho. Bom, paciência, né? Paciência, o que a gente vai fazer? Todo mundo queria ter, todo mundo agora quer ser julgado pelo STF, né? Todo mundo. Sim, é uma maravilha, porque aí tenta a primeira instância e não ganha, tenta a segunda instância e não ganha. Eles entram no STF, aí cai na mão. Quer ver uma coisa? Vamos pegar os humanistas, justnaturalistas e garantistas do STF. Gilmar Mendes, Marco Aurélio Mello, Toffoli, Lewandowski, o Alexandre Moraes, porque o Alexandre Moraes agora virou garantista, né? Virou ministro, ele virou garantista. Antes era secretário de segurança, um homem duro, um homem voltado à lei, né? Positivista, virou garantista. Bom, só aí já temos metade do STF. Então a chance do sujeito hoje, em caso de prisão, ser solto rapidinho é de 50%. Basta entrar com um pedido de habeas corpus no STF, tem 50% de chance de cair com um desses ministros que vai soltar. Essa é a realidade que a gente vive hoje. É a realidade. Não tem como. Ele pode arriscar, vai recorrer, bom, recorre, quando não conseguiu, recorre, aí vai para a turma. Aí tem uma turma, cai na segunda turma. A segunda turma é 3-2, sempre para soltar. O advogado Abdelmaci já entrou com outro habeas corpus e deve conseguir, porque ele diz que ele está muito doente, ele tem que ficar em casa. Sim, mas eles descobriram por que ele está muito doente, né? Por quê? Porque ele não tomava a medicação que era dada para ele. Propositalmente. Propositalmente, porque ele não tomando a medicação, ele passa mal. Então, realmente, ele começou a definhar, ele começou a passar mal, aí deram para ele a liberdade, para ele poder recuperar a saúde dele. Aí eles descobriram que foi com esse argumento que fizeram ele voltar para a prisão. Ele não está tomando a medicação. Agora, tudo que é bandido pilantra, quando eles prendem, fica doentinho, né? Olha aqui, O pior, consegue liberação para se cuidar em casa. Isso é o pior. Sou colorado, diz Carlos Eduardo da Silva Pinto. Independente de cor de camisa de futebol, parece que a torcida colorada se rebaixou ao nível da qualidade do time. Parece que virou moda a multidão que tem alguma insatisfação política ou futebolística entrar em confronto com a Brigada Militar como se isso fosse resolver alguma coisa. Sou radicalmente contra brigada em eventos privados, como jogos de futebol ou fazendo segurança privada de time de futebol, seja ele qual for. Eu acho que foi a respeito do comentário que eu fiz da Brigada Militar estar lá no Vila Ventura. Magda, tem uma coisa muito séria acontecendo no Rio Grande do Sul e de resto em todo o Brasil. A gente às vezes recebe denúncias aqui na Rádio Pampa e as pessoas vêm nos procurar aqui na chegada da rádio. Eu tenho um caso bastante triste que chegou às minhas mãos hoje, de um cidadão em Torres, que estava há 3 anos encostado no INSS. Esse cidadão, por mais de 30 anos, trabalhou como vendedor, em pé, e por conta disso teve uma artrose degenerativa que destruiu o seu tendão. Esse cidadão tem uma cirurgia, várias cirurgias na perna, uma delas de quase meio metro, que começa lá embaixo na palma do pé, vai até além do joelho. Teve que remover o tendão para que não perdesse a perna. Esse cidadão perdeu completamente o movimento, não tem articulação do pé. E ele estava há 3 anos mantido pelo mesmo médico lá em Torres, encostado no INSS, porque ele anda com muleta, não tem como andar. Muito bem. Esse cidadão foi fazer um exame hoje para fazer um pedido de aposentadoria por invalidez, porque ele não tem mais condições de trabalhar. Ele é um inválido. Sabe o que o médico disse para ele? O senhor volta para se apresentar na sua empresa amanhã e a empresa que arrume alguma coisa para o senhor fazer que o senhor não precise da perna. Ou então o senhor processa o INSS. Que absurdo. Esse cidadão me procurou hoje desesperado, trouxe o laudo para mim olhar, trouxe toda a documentação para mim olhar. Eu confesso que não acreditei no que eu li. Não acreditei no que eu li. E aí eu comecei a associar uma série de denúncias que vem surgindo, e não é a primeira, de que os peritos do INSS não estão dando aposentadoria para ninguém.
Eles estão mandando gente doente, gente aleijada trabalhar. A gente tem um caso famoso aí de um sujeito que perdeu o dedinho com 40 anos de idade e se aposentou. Pois bem, esse cidadão, aleijado de uma perna, foi mandado... Eu não vou dar o nome do perito aqui, coisa e tal, porque eu tenho a impressão que esse cidadão recebe ordens. Então eu quero convocar aqui o Conselho Regional de Medicina para que vejam o que está acontecendo, porque é muito grave. São muitas denúncias que eu tenho recebido na Rádio Pampa desse tipo de negativa. O governo tem dado uma ordem para que os peritos do INSS não mais aposentem ou encostem ninguém. E verdadeiras barbaridades vêm sendo cometidas. A Justiça Federal aqui do Rio Grande do Sul tem recebido dezenas de processos desse tipo, simplesmente porque os peritos negam a pessoas doentes. Ah, não é doentinho de depressão, de dorzinha de cabeça, não. É gente aleijada que está tendo a aposentadoria negada. O Conselho Regional de Medicina tem que vir a público. O CIMERS não, porque o CIMERS é sindicato, defende médico e não quer saber de outra coisa. O Conselho Regional de Medicina, que defende a profissão, a dignidade da profissão, tem que vir a público e se manifestar sobre essas denúncias, porque são muito significativas. O Conselho Regional de Medicina tem que saber se os médicos que estão negando essas aposentadorias estão cumprindo os protocolos médicos, porque isso não está me parecendo diagnóstico médico, isso parece ordem superior. O médico, afinal, ele faz diagnóstico de acordo com o desejo do patrão, com o desejo de quem lhe paga, ou ele faz um diagnóstico baseado na patologia do paciente? Eu tenho esse caso, se alguém quiser tomar conhecimento, no Conselho Regional de Medicina, eu tenho toda a documentação comigo para levar até vocês conhecimento desse caso. Triste, e esse é um dos casos, e o problema não é só aqui no Rio Grande do Sul. Esse caso levantou a ponta de um tapete de algo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e de resto em todo o Brasil. Os peritos do INSS estão negando aposentadorias, estão negando para pessoas doentes o direito de se tratar, de se recolher à sua residência ou até se aposentar nos casos de validez. O caso é muito grave. A Justiça Federal, o Ministério Público Federal tem que entrar nesse circuito e tomar conhecimento do que está acontecendo. E o Conselho Regional de Medicina tem que ouvir esses peritos para saber o tipo de laudo e o tipo de autorização que estão dando. O recado é esse. E aí o que é engraçado é que muitas pessoas, elas mesmo passando pelo período que precisavam, não precisando mais de atendimento, não precisando mais se tratar em casa, elas continuam recebendo o benefício. Né? Muitas pessoas ainda estão encostadas. Agora, esse cidadão, eu fiquei chocado quando eu vi. Ele fez 3 cirurgias na perna, teve que remover todo o tendão. Ele tem uma cirurgia de meio metro na perna. O cidadão ele não tem articulação. Ele me mostrou a perna, eu vi o rapaz. Não precisa nem ser perito para saber. Não precisa ser perito. Você olha e vê, pô, esse cidadão está aleijado. Pois o médico, aí eu fiquei chocado com o que ele me disse. Ele disse, o doutor disse que não dá, que eu tenho que procurar a empresa e a empresa tem que me dar alguma função que eu não use a perna. Mas como é que eu quero te dizer que eu conheço uma pessoa que trabalha, fez uma cirurgia e trabalha no Hospital Conceição, tá? Fizeram a mesma coisa com ela. Mandaram ela voltar para o hospital e mandou a empresa que se vire. Uma coisa que ela não precise usar a mão. Só que criaram para ela limpar a escadaria. E ela não pode, né? Uma mão só? Não, ela não pode. Aí ela começa, fica doente, baixa de novo. Mas é um absurdo. Não, e o mais surpreendente, Magda, é que é o seguinte... uma pessoa muito próxima a mim. O mais surpreendente é que é o mesmo médico que faz perícias todos os anos nesse cidadão há 3 anos. E esse médico já tinha dito, olha, sua perna não vai recuperar. O senhor removeu o tendão, ele tem os laudos das cirurgias que foram feitos os médicos, os cirurgiões, e o laudo do perito do INSS. E aí ele foi hoje e disse, bom, doutor, 3 anos... essa perna, disse, sua perna não vai recuperar, coisa tal, mas o senhor volta na empresa e a empresa quer arrumar alguma coisa que o senhor fazer que o senhor não tem que usar a perna. Não, aí ele disse, mas peraí, mas como é que eu faço? Se o senhor não estiver satisfeito, entra na justiça contra o INSS. E mandou ele embora. Os nossos telespectadores estão se manifestando a esse respeito. Quanto à perícia do INSS, eu já denunciei no Ministério Público Federal e arquivaram o processo. O Ministério Público Federal só funciona quando cai na mídia. É o Carlos Boneberg. Alô, Ministério Público Federal, alô, câmbio. Tá aí, ó. Tá aí. Caiu na mídia. Será que não caiu na mídia? Então Exatamente. Agora está na hora de alguém olhar isso, então, né? Está na hora de alguém olhar. Agora, sabe uma coisa que me incomoda, Magda? É o seguinte, é quando é instituições de um mesmo poder avaliando um mesmo poder. Historicamente, a gente sabe que Justiça Federal, para dar sentença contra órgão ou autarquia federal, é complicado. A gente sabe, isso é histórico. Por outro lado, o Ministério Público Federal poderia olhar isso com atenção,
Mas é um Ministério Público Federal, um órgão federal. Eu não estou querendo levantar suspeição, mas, poxa, se essa telespectadora falou... Vocês precisam ver o que eu ouvi hoje na Rádio Pampa. As pessoas mandando as mensagens, mandando, eu tenho um caso, Teve cidadão que perdeu um olho. Quem que é? Perdeu um olho. Ele perdeu a visão de um olho por uma infecção, um comprometimento do nervo óptico. E não aposentaram ele. Gente, alguma coisa tem que ser feita, alguém tem que tomar uma atitude, um parlamentar, o Ministério... Acho que o Ministério Público Federal é o órgão adequado para verificar o que está acontecendo, mas a Justiça Federal também tem que entrar em campo e agir, porque está acumulando o processo na Justiça Federal de pessoas atingidas. Ah, tá bom, existe suspeição sobre depressão, sobre não sei se a depressão é uma doença, mas é diagnóstico difícil, é uma doença que tem um componente, né? Exige um pouco mais de cuidado. Um pouco mais de cuidado. Agora, o cidadão que está com a perna podre, que fez uma cirurgia de meio metro, que removeu o tendão, que não tem articulação, que trabalhava como vendedor em pé, 3 anos parado. Ele diz, pelo amor de Deus, faça alguma coisa comigo. Aí manda o sujeito ou entrar na justiça contra o INSS, ou procurar a empresa para que arrume outra coisa para ele fazer. O que é isso? Em que país nós estamos? Que horror. Que horror. Que absurdo. Olha aqui, Chicão. Diz pro Chicão que o no inverno é perigoso. Depois completa, quanto à aposentadoria por invalidez, existe a readaptação, que eu acho que é isso que vocês estavam falando, que é uma espécie de desvio de função. Mas tem limite, né? Por exemplo, tem um cidadão que perdeu um dedinho aí e se aposentou com 40 anos. Não podia fazer mais nada por causa da falta do dedinho. Agora, um cidadão que não tem mais uma perna, como é que fica? A perna está inutilizada. O olho. O olho. E a comissão de ética? Vamos falar sobre a comissão de ética pública. Aliás, a comissão de ética pública da Presidência da República abriu um processo para investigar 2 ministros e ex-integrantes do governo federal. Aliás, essa comissão de ética é exatamente o órgão responsável para fazer isso, para fazer esta investigação. Está entre as suas atribuições apurar, mediante uma denúncia ou porque é da sua atribuição de ofício, condutas de autoridades, ocupantes de cargos, de todos os poderes, só não investiga presidente e vice-presidente da República. E entre esses investigados estão o ministro Kassab, né, e o ministro Marcos Pereira, titulares de Ciência e Tecnologia e do Desenvolvimento, que podem ou não vir a sofrer punição e chegar até uma recomendação de exoneração. O que te parece este momento, Gustavo? Ou vocês, não sei, né? Gente, o que está acontecendo é simples. Essa comissão, ela é do gabinete da presidência e vai investigar ministros indicados pelo presidente. Pois é. Mas tem que fazer, né? Tem uma... Sim, mas é jogo de cena, né, Magda? Isso aí é encenação. Porque entre as punições, ou sei lá, sanções, né? Tem exoneração, tem advertência, tem censura ética. Aquelas coisas, Não, exoneração nem pensar, porque quem foi exonerado hoje cai na mão do Moro. É verdade. Aí... Fala, Mário Barcelos. Não, eu gostaria de apenas fazer um pequeno comentário sucinto a respeito de novas denúncias que serão feitas contra o presidente Michel Temer. Vamos lá. Essas denúncias não estão comprovadas, então, portanto, eu não posso falar. Então, se preparem, mesmo com essa viagem que ele vai fazer agora. E ele decidiu que ele vai para a Alemanha. Para a Alemanha. G20, estão todos os países. Faz a menor diferença. O que será que ele vai perder lá? Não sei. E, então, ele vai fazer essa viagem. Mas dizem que ele está as pessoas mais próximas, dizem que ele está profundamente nervoso, e de que essa denúncia seria uma denúncia muito forte, com evidências e com provas, digamos assim, materiais, provas cabais contra o seu mau desempenho ou o seu comportamento. Agora, o que me causa moça, que me causa estranheza, é que ele, durante todo o tempo que ficou como vice-presidente, 4 anos, e depois mais 1 ano e pouco como vice também da Dilma, em nenhum momento apareceu nenhuma denúncia contra o Michel Temer. Ou ele era useiro e vezeiro deste tipo de comportamento enquanto vice-presidente, ou
a partir de agora, por outros interesses, aparecem todas essas denúncias contra ele. Eu acho uma coisa bastante estranha. Não estou defendendo, Michel. Pelo amor de Deus, não pense nisso, porque eu acho também que ele está ali no meio. A escumalha, mas né? É que isso tudo, a mim parece que isso tudo acontecia, só que agora os... Ele está mais em evidência? Não, os parceirinhos agora estão botando tudo para fora. É impressionante. O que aconteceu foi que fizeram uma arapuca para ele, gravaram e ele caiu na arapuca. Esse Joesley Batista... Agora que ele tem... Montaram. Agora que ele tem culpa, ele tem culpa. Não, é que de repente... Sempre teve, né? É que depois do impeachment da presidente Dilma, agora é que ele é o dividiu, foco, né? Agora ele é o foco. É que antes, de repente, todo mundo ganhava, né? Não, é que antes com todas todo essas mundo tava tramóias. E aí, fazendo, quando um entendeu? começa a perder, Agora não ninguém quer perder deixar sozinho. O Joesley Batista, que estava hospitalizado até sexta-feira, já saiu do Hospital Sírio-Libanês de São Paulo, que é um hospital de ponta em São Paulo. Não, Einstein. Ele estava No Albert Einstein. no Einstein. E ele saiu do hospital porque ele estava com problema no nervo ciático. Agora, ficar 5 dias hospitalizado por causa de nervo ciático, Por não acha favor, meio estranho Agora, tudo isso, hein? a primeira denúncia foi por corrupção do Michel Temer, né, do presidente. A segunda vai ser por obstrução à justiça, como hoje, por exemplo, foi o Gedel Vieira preso preventivamente por obstrução à justiça. Então, existem mais provas cabais de que realmente ele cometeu esse crime de obstrução à justiça do que propriamente da corrupção, entendeu? Porque quem é que entregou o dinheiro para ele? Essa prova não tem. Agora, que ele escutou e disse... Tem que continuar dando dinheiro pro Eduardo Cunha não falar. Então, coisas que provam obstrução de justiça. Porque se ele está fazendo com que o outro continue, está aprovando com que o outro... se tu der mais uma mesadinha, ele vai ficar quieto, não vai fazer delação premiada. Isso é obstrução de justiça. Então, esse crime está mais comprovado do que os outros. E por isso também que o procurador-geral resolveu fatiar, porque assim ele pensa que eles não vão, né, acabar com todos os processos de uma vez só, porque senão eles fazem um grande julgamento e pronto, já vai tudo para a lata do lixo. Esse foi o interessante que todas essas denúncias são contra o governo atual. O Manteiga, chamaram o Manteiga. Não falo nada mais a respeito do Manteiga, não falo mais nada a respeito do governo anterior. Parece que a coisa caiu uma cortina e tudo se separou. Tudo pertence a esse governo de um ano para cá. Eu não estou entendendo isso aí. Muito boa essa observação do Mário. Eu não entendo mais isso. Muito bom. O Mário, acabou. O Mário Esqueceram. O Manteiga, o Fachin tirou o Manteiga do Sérgio Moro e jogou para São Paulo. Tem o Fachin. Mas estava esperado, né? Falando em estava esperado, chegou o friozinho. E com ele chegou essa vontade maravilhosa de ficar mais tempo na cama. Eu fiz isso no domingo. E aí me lembrei que eu tenho que dividir essa ótima dica para você também aproveitar no máximo o prazer de ficar na cama com um colchão novo. Claro que tem que ser da Sleep Shop, né? Pelo menos é o que eu comprei o meu ali na Sleep Shop, ali na 24 de outubro, e eu tenho dito aqui, é uma realidade, minha vida mudou depois disso. Acordo todos os dias com muito mais disposição, completamente relaxada, não tenho mais dor de cabeça. Por quê? Porque eu tive uma bela noite de sono, porque eu escolhi direitinho um colchão adequado para mim lá na Sleep Shop. Você pode fazer o seguinte, dá uma passadinha lá na Sleep Shop. Não é uma passadinha, tem que ser uma passada com muito tempo, porque é muito agradável o lugar. A Sleep Shop fica na 24 de outubro, 1363, tem estacionamento próprio, amplo, bacana, fácil de você estacionar, fácil de chegar. Você vai chegar lá, vai encontrar o Rogério e a Denise, eles estão sempre lá com simpatia, com um cafezinho quentinho, uma aguinha também gelada, e sempre dispostos a ver com você, com toda a calma, com toda a tranquilidade, aquele que é o colchão mais indicado, mais adequado para o seu estilo, seu tipo, seu peso, né? E aquele que é o perfeito para você ter noites de rei ou de rainha. Depois de você escolher, é só você aproveitar. E você vai ver, existe uma diferença realmente, tanto para a saúde do seu corpo, para a qualidade do seu sono. É importantíssima a escolha de um bom colchão. E tudo isso começa passando na Sleep Shop ou ligando para lá. 3330-1592. Se não for de Porto Alegre, se você não for de Porto Alegre, usa o prefixo 51. Liga para lá, pede o colchão da Magda Beatriz,
e seja feliz, assim como eu. Você merece, inclusive, dormir tão bem quanto eu, dormindo no colchão da Sleep Shop, sem dúvida alguma. Aliás, eu tenho que ir lá, viu? Isso tu só conta, só me conta. Não, mas Aí chega sempre ranzinza, assim, meio amarfanhado. O meu ortopedista me deu uma enquadrada. Eu não vi, Dor nas costas, ele deu uma enquadrada. Você está dormindo mal. Dormir mal é um veneno. Colchão, olha aqui, colchão tem prazo de validade. É verdade, pouca gente sabe disso. Colchão tem prazo de validade. Eu não sabia, o meu ortopedista que me alertou. O colchão tem prazo de validade, então tem que comprar o colchão certo. Tudo tem Na mão prazo de de validade. especialistas, né? Eu acho que lá na Outra coisa, eu troquei meu colchão, eu troquei travesseiro. Os travesseiros evoluem muito também, sabe? Também. E eu tinha um travesseiro que eu achava assim, o meu é de tal, eu comprei porque era isso. As coisas evoluem. Até o próprio tipo de travesseiro que eu uso, dentro daquele tipo tem milhares de, assim, tem altura, tem espessura. Tu te deita lá, é uma coisa mais engraçada, eu ficava deitada lá. Esse eu gostei, não, esse eu gosto mais. Tá, mas lá na Sleep Shop eles fazem uma avaliação da forma como você Não, deita. tu vai deitar no colchão, vai deitar no... Aí vai ver o jeito que tu vai dorme. dormir um pouquinho. Já vi a densidade, vai dormir um pouquinho lá, tirar uma soneca. Nisso eu sou bom. Eu sou o único cara que eu conheço que consegue pegar no sono na cadeira de dentista. Sério? Eu morro de coitado do dentista. Não tem. Eu acho que o Sleep Shop... Se eu ronquei, deve ter ficado muito chato. Eu acho que o Sleep Shop só não arruma uma coisa. A companhia, o resto tudo. Isso aí. Aí vai por tua conta, né? Mas olha que um colchãozinho bom, Chama uma companhia boa. E uma roupa de cama bonitinha, como aquelas que eles vêm pro shopping, que eles têm tudo. De companhia? Esse perfuminho, aquele que eu trouxe pra vocês, até uma companhia chama, hein? Não sei se chama, mas que garante o retorno. Que garante o retorno, eu acredito. Fala, Chicão. Eu podia dar um look aqui, Pode. Abraço a uma mulher muito bonita de Novo Hamburgo, a Ana Paula Graziadei, que vai fazer uma cena muito legal no meu ensaio, que não tem no estilo James Bond, enquanto Off Solace, sentada no banco de trás, que ela começa a seduzir Daniel Craig, abrindo a camisa dele. Umas fotos genial, que eu quero que tu publique na tua página. Muito ele legal. quer publicidade. A Ana Paula é uma mulher muito bonita e tem muito estilo. E é considerada a mulher de 35 anos mais linda do Vale dos Sinos, sabe? Tem 1,80 m e tem aquele estilo Brigitte Nielsen. Te lembra dela? A mulher do Stallone. Falando em pessoas maravilhosas. Eu estilo Stallone, eu tenho um estilo. Eu tenho aquele estilo Stallone que a Jéssica não gosta. Tem todo o estilo Stallone. Falando em pessoas maravilhosas. A Cris Achatri. Eu gosto da Cris. Bruce Willis também. Bruce Willis. É igual. Impressionante. Mas é evidente. Tá debochando, né? Tá. Tu vai ver minhas fotos, vai dizer pro namorado, eu quero que tu tenha um corpite igual ao que eu tô fora. Olha aqui, falando em pessoas maravilhosas, maravilhosa é a Glaé Terezinha Silveira Dutra, nossa telespectadora aí de Santa Maria, que mandou uma carta. Olha que coisa mais linda, uma carta para nós. Escreveu no dia 26 de junho, nós recebemos hoje. Queridas amigas da TV Pampa, eu adoro a bancada de vocês, adoro todos. Admiro como vocês se comunicam bem. O Chicão fala menos, mas quando fala é sem parar. Com 2 relógios. O Vitorino é joia, sabe tudo, explica tudo para compreendermos os assuntos. As 2 gurias são uns amores. A Beatriz, que sou eu, é a mais falante, muito simpática e querida. A Carla é querida. O Barcelos gosta de ler e gosta de filmes. É muito inteligente quem gosta de ler. Mas eu pergunto, e da Sofia? Eu adoro ela, sempre alegre e simpática, é vereadora, né? Quando que ela vem para a bancada dar a sua graça? Acho falta dela. Por que ela se afastou? Eu assisto todos os dias a bancada da Pampa. E eu pergunto, e o prefeito de Porto Alegre, como vai? O daqui de Santa Maria está cuidando muito da nossa saúde. É bom porque não esquece da segurança também, que é importante, etc, etc, etc. KKKK. Tchau, abraços, assinado Glaé Terezinha Silva Dutra, do bairro Camobi, aí de Santa Maria. Achei um amor a cartinha dela. Muito querida. Muito querida, muito carinhosa. Olha, a Sofia não participa mais do nosso programa, porque o nosso programa não tem mais convidados. Agora são só os da casa, Glaé, tá? E o prefeito tá bem.
Tá bem, tá tentando trabalhar, agora começou a tapar os buracos da cidade, mas tá super bem. E realmente vocês estão com um prefeito muito bom aí. Nosso ex-deputado, Jorge Pozzomoro, está fazendo um trabalho muito bacana e tomara Deus que ele consiga fazer um trabalho cada vez melhor aí por Santa Maria, que é onde nós sabemos temos um público muito bacana, muito legal. Obrigado pela carta. Aliás, apareceu agora, o prefeito deu à luz, digamos assim, aos salários dos professores municipais. Pois é bom o salário, 10 pau. Não, e hoje ou amanhã ele encerra, né? Ele disse que ia parcelar, mas vai encerrar. Magda, Fala, eu Cris. faço feira todos os sábados de manhã, né? Aí eu fui no BRIC, ali na feira de orgânicos. Onde que é isso? No BRIC da Redenção. Sabe que eu nunca fui na Redenção? Mas é maravilhoso. Não, fui quando eu era pequena, minha mãe levava eu pra passear. Faz tempo isso. Quando eu era bebê João, eu nunca fui. Nossa, é maravilhoso. Faz tempo, então. Faz o quê? Eu adoro, Faz eu já não fiz 55 anos. 54 anos que eu não vou na Redenção. Daí eu encontrei na feira de orgânicos a dona Nilza, que eu tava cheia de compras e tal. Eu não esqueci o nome dela, que é o nome da minha mãe. A dona Nilza, que tá sempre ligada no estúdio Pampa. O hábito. Mas o Estúdio Pampa é um grande sucesso, mentira. No Atualidades Pampa. E na Feira do Largo da Equatur, que eu também vou, encontrei uma telespectadora que, desculpa, eu esqueci o nome, tava cheia de coisas. E aí ela veio pra mim e disse assim, ai, manda um beijo pro Vitorino. Aí, Vitorina, bonita ela. Ela fez assim, ó, eu acho aquele homem... Aí ela, sabe quando revira os olhinhos assim? Um charme. Quem? Vitorino? Não acredito. Olha, leva. Uma gincana. Vitorino, ela revirou os olhinhos. Ele fica desesperado quando eu recebo elogios. Mas ela puxou aquele charme, sabe? Charme. A propósito, eu hoje fui... Leva. A Carla disse Ele que esqueceu não o é. nome. Perto de mim você não é. Eu sou uma Fórmula 1, você é uma Fórmula B. Manda o soldador lá calar a boca um pouquinho. Olha aqui, ó, A Carla disse no que não WhatsApp, não é nem pra ti, nem pra ele. Boa noite, bancada. Não perca um programa de vocês. Amo. Cris Bart, te acompanho desde o Estúdio Pampa. Chicão, adoro teus comentários. Todos vocês são competentes e ótimos. Que Deus abençoe a todos. Boa noite. Márcia de Gravataí. Obrigada, Márcia. Eu hoje fui lá no Shopping Iguatemi, fui lá no meu banco, lá no Santander, porque eu fui tirar dinheirinho do caixa eletrônico fim de semana. Não me deixaram, porque eu não fiz a biometria no banco. Dedinho. Mas não adianta, eu não tenho mais digital. E agora? Não tenho, gastou tudo. Não sei se é de creme, de não sei. Não, aí tu tem que ir lá, faz todo um procedimento no banco que te autoriza. Aí fica registrado no banco que tu pode usar a tua senha, entendeu? E aí eu tô passando por um lugar que eu não resisti, tem umas lojinhas, né? Aí uma moça passou pra mim e disse assim: tu é a Magda Beatriz? Ah, me beijou, me abraçou, a Doroteia, que estava passando pelo shopping Iguatemi. Tu trabalha aqui? Ela disse, não, trabalho não sei aonde, mas passo por aqui, tá? Mandou beijos para todos, adoro o nosso programa. Doroteia, que estava no shopping Iguatemi. Magda, eu queria dar pitaco em duas notícias aqui, que já que as notícias parece que foram interrompidas pelo intervalo comercial, que é o seguinte. Não seja assim. A primeira dela. Então vou te dar uma outra notícia. A Carla Krieg botou uma foto minha na internet com ela e deu 15 em 2 segundos. Bateu o recorde no Google e no Facebook. Vamos às notícias. Tá arrasando. E a Cris achou Quem botou tu ir pra esse lado de aí? E a Cris achou maravilhoso. Tá ok. Vamos à notícia, Gustavo. Vai pra Redenção. Por favor. Deus O Bozo também, quando bota parou? a foto dele... Não provoca, que ele não para. É o seguinte, a informação que o Marne deu em relação à inadimplência tem um componente muito sério que as pessoas não se deram conta ainda. O Marne falou em 61 milhões de inadimplentes bloqueados pelo Serasa e pelo SPC. Eu conversei com um especialista hoje sobre esse número. É a metade das pessoas com idade para isso aqui é o problema. Crédito fiduciário. Vou traduzir em bom português. De cada 2 brasileiros com mais de 18 anos que podem comprar a crédito, 1 está devendo. Nossa. Ele não está atrasado com a prestação, ele está já no Serasa, no SPC. Vamos de novo. De cada 2 brasileiros com idade compatível para obter crédito, um é devedor.
Eu preciso dizer mais alguma coisa? Em média, cada um deve 4 mil reais, eu estou complementando para Olha aí. Os números, e isso são números. 4 mil. O Mari não fez, a Magda não fez, eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou dando números. De cada 2 brasileiros, um está com um nome sujo. É metade da população. Eu sou um. Vamos outro. Deve mais de 4 mil? Vamos outro dado. Não, eu devo IPTU, vou parcelar, pedalar, dado que posto de renda, pedalei, pedal. Mas o IPTU O dado que foi passado aqui da Prefeitura de Porto Alegre, vamos traduzir os números também. A Prefeitura de Porto Alegre pagou R$ 10.600 no dia 30. E amanhã, no dia 5, é 5 amanhã? 4. Amanhã é 4. Amanhã, no dia 4, vai pagar mais R$ 3.800.000. Esses R$ 3.800.000 vão ser divididos em 1.600 matrículas para completar os R$ 10.600. Você sabe o que isso quer dizer? Que Porto Alegre comprova mais uma vez aquilo que foi dito aqui. Não sei quem foi que trouxe o número, acho que até fui eu. Que Porto Alegre é a cidade, a capital brasileira que paga os maiores salários. Os melhores salários. Porto Alegre é a capital do maragismo. Foi o Mário que falou. É a capital do maragismo. E digo mais, 3.800.000 que vão ser depositados amanhã para cobrir acima de R$ 10.800, apenas 1.600 matrículas. Eu fiz uma continha. A média salarial é acima de R$ 20.000 para pessoas, para 1.600 matrículas. Tem gente que ganha mais de 30 mil. E amanhã aqui estamos... Mais de 30 mil no município. Aí, os municipários vão fazer gritaria em frente à prefeitura quando atrasa salário lá. Tem que dar uma olhadinha para o umbigo. Dá uma olhadinha para o umbigo. Porto Alegre é o paraíso dos super salários municipais. E o melhor salário de professor é o da Prefeitura de Porto Alegre nesse país. Média, 5 mil e... Quase 5 mil. 4.800 e pouco. Média. Média para 20 horas semanais. Isso. Ninguém está dizendo que são bem pagos, são altamente bem pagos, tá? Mas é o melhor em comparação com todo o Brasil. O que eu estou dando, Magda, é a capacidade contributiva do cidadão porto-alegrense para manter uma máquina como essa. Exatamente. Aí o prefeito quer extinguir algumas coisas, quer acabar com outras, mandou uma proposta de teto de salário para a Câmara de Vereadores. Os vereadores derrubaram. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre está preocupada em fazer política. Exatamente. Fazer política, eles não estão preocupados. Não a favor do povo. Eles vão lá na vila, esses vereadores de esquerda, os vereadores de esquerda que vão lá na vila fazer onda. Ah, coitadinho, porque essa vala, porque o senhor é um pobrezinho, vão na frente das invasões de terra, coitado. Na hora de cortar o super salário, votaram contra. Infelizmente. Mas eles só vão lá na época de eleição também, né? Porque Dona depois que se elege, nunca mais Por isso eu aparece. quero a Magda Beatriz na vereança na próxima. Toda a cidade quer. Vou contar uma historinha rápida para vocês. Vocês já ouviram falar no senhor Eduardo Cunha, né? Bastante. O Eduardo Cunha. Ultimamente, ex-presidente da Câmara, um homem poderosíssimo. Eu conheci o Eduardo Cunha alguns anos atrás lá no Rio de Janeiro, magrinho, não tinha barrigão e tal, cabelos escuros ainda, etc. E era casado com a pastor. Marilda? Não, ainda não. Era Ele pastor. foi pastor? Foi sim, tudo isso. Ele fazia devia roubar dos fiéis. Ele fazia programa na rádio do meu amigo Chico Silva, que era a antiga Rádio Jornal do Brasil. Foi a época que eu conheci ele lá no Rio de Janeiro. Bom, aí ele está preso. O que acontece com ele na prisão? Acontece o seguinte: ele tem que ter uma ocupação para matar. De cada 3 dias, ele trabalha um dia, mata um dia de cada 3 da sua pena. E ele entrega marmitas dentro, nas celas. Ele vai na cela, entrega marmita. Bom, agora eu já bati, já não me lembrava mais. E o que acontece? Todos aqueles que estão ao lado dele na cela, como eu converso com ele na cadeia lá em Curitiba, dizem exatamente a mesma coisa. Ele é a pessoa mais fria que todos eles conheceram. Um deles, conhecido dele, falou: ô Eduardo, vou te dar um abraço. Ele empurrou com a mão. Não quero que me abrace. Diz que ele é uma pessoa fria. Mas não pode, aliás, para fazer o que ele fez, não pode. É impressionante. Em compensação, o Serginho Cabral chora todo dia. Mas teve mais um processo agora, né? Mais um processo contra ele. Mais um. 12º, né? Agora,
o Sérgio Cabral é pior que o Eduardo Cunha nesse esquema aí. Ah, sim, pelo amor de pegou Deus, mais dinheiro ainda. Não, o Sérgio Cabral é uma coisa desenfreada. Eu nunca A mulher pensei dele nisso. que disse, né? A mulher me perguntaram assim, mas escuta, pra que tanto? Pra que tanto? Vocês já viviam? Pra que elas... É uma coisa assim, é uma loucura, é como se fosse uma compulsão, é como se fosse uma droga. A gente ficava assim, fissurado. Agora, fissurado na coisa. uma coisa que está acontecendo Entregando no mundo, marmita, hein? que é completamente diferente, que a gente deseja para o nosso país, é o presidente da França, o Emmanuel Macron, que hoje fez um discurso, né, para senadores e deputados, dizendo que pretende, em um ano, reduzir 1/3 do parlamento. Isso é 1/3, que quer fazer uma reforma radical, quer mudar muita coisa e teve coragem, né? E Isso acho aí que é vai uma conseguir. atitude de coragem, Acho né? que consegue. E isso a gente precisava aqui no Brasil também, né? A redução desse mastodonte que é a máquina Esse é o pública. legítimo elefante branco. Elefante branco, que é o nosso Senado e a nossa Câmara, que tem muitos e muitos parlamentares que pouco fazem. Essa que é a grande verdade, porque os grandes assuntos que precisam ser discutidos Dona não são. Carla, qual é a atribuição dos vereadores? Qual é a atribuição dos senadores nesse país? O que eles fazem, Botar realidade? gatinha de CC. E dá É o que nome todo pra mundo rua. diz na cidade. E dá nome pra rua. É, empregar 3 pau, mais plano de saúde, bababá, e tu não faz nada. Fazem o meio comigo de campo tarde. das grandes empreiteiras, das grandes empresas, faz aprovam os negocinhos, os negócios, entendeu? Agora, pensar no que realmente a gente precisa enquanto país, para o povo, isso não acontece. Há quanto Cidades, tempo a gente vê Dona isso? Carla, E cidades assim, ó, do se interior. fosse bem menor o parlamento, ele poderia funcionar muito bem. Muito bem. Cidades do interior, com uma reunião semanal da Câmara de Vereadores, os vereadores ganham 2, 3 mil, 4 mil reais em pequenas cidades do interior. Mas como é que o município vai ter condições de manter 4, 5, 7, 8 Marminha, vereadores? Hoje, por exemplo, por favor. a questão do presidente Temer depende do número de sessões para ser votada, né? Porque precisa do número 10 sessões para ele ter o prazo de apresentar defesa, enfim, depende do número de sessões. Sexta não teve sessão, só teve aquele que bateu o ponto, porque era obrigatório. né? Porque era obrigatório, porque Tava em estava no regime semiaberto. E hoje também não teve quórum. Não Quer teve dizer, não se quórum. trabalha nem segunda, nem de sexta-feira terça a nesse quinta. país. Não teve quórum. A primeira sessão para votar o prazo de com essa defesa. história. 2 meses de férias. Eu desejaria para Sérgio Cabral a morte que Atahualpa, o último rei Inca, teve. Sabe como é que ele morreu? Quando Pizarro chegou em... Francisco Pizarro. Francisco Seu nome, Pizarro seu nome. chegou no Peru e conquistou o Peru e derrotou os Incas, chamou Atahualpa e disse que... O que Atahualpa queria para sair em liberdade? Ele disse, a minha altura em ouro. Então, sabe o que ele fez? Fechou Atahualpa numa peça, encheu de ouro e Atahualpa morreu asfixiado. Sabe por quê, telespectador? Estou fazendo essa paródia? Porque esse cara comprou um apartamento no Rio de Janeiro para botar o dinheiro roubado lá dentro. Não cabe dentro de casa, nem banco. É muita ganância num país que está todo mundo precisando de saúde, ensino. Comprar um apartamento Esse pra guardar cara dinheiro. é do mal. Quando morrer, ele está na frente do demônio, na primeira fila. Com certeza. Vamos falar de coisas boas, como, por exemplo, uma devassa. Tomar uma devassa gelada lá no Prédio de Belas Shopping, no 2º piso. Não é uma maravilha? E se você for agraciado com um presente da Atualidades Pampa, com um voucher no valor de R$70, a devassa ainda sai de grátis para você. Não é uma maravilha? Pois então vamos fazer o seguinte. É hora de você tentar ganhar de presente do nosso programa um voucher no valor de R$70 na mini cervejaria Devassa. Você que participa do nosso programa através do WhatsApp 999-777001. Uma frase será dita onde a palavra devassa estará presente e essa palavra tem que ter o D maiúsculo, é o nome da cerveja. Você escreve a frase correta, coloca o seu nome e o número do seu documento, CPF ou RG, que será a sua identificação na hora que você for lá na cervejaria. Tá valendo? Então vamos lá. Quem vai dizer a frase é a Cris Bart. O mês de julho começou e com ele o frio, as férias e muita devassa. Olha que frase bonita, repita. O mês de julho começou e com ele o frio, as férias e muita devassa. Muito bem, essa é a frase. Tem que escrever exatamente como a Cris Bart disse. 999-777001.
A frase, o seu nome completo e o número do seu documento, RG ou CPF. E na semana passada, Magda, falei aqui no programa que com a renovação do contrato da administração da Freeway com a Concepa, iriam diminuir em 50% nesta semana, a partir do dia 4 de julho, o valor do pedágio. E é o que vai acontecer amanhã, no dia 4 de julho, então... os valores vão ser diminuídos pela metade. E um dia antes, o pedágio de Gravataí foi assaltado. Ah, que beleza. Era o último dia do preço mais alto. Sim, aí eles aproveitaram, né? Aproveitaram para pegar o valor mais alto depois do final de semana e nessa segunda-feira pela manhã foi assaltado. Ainda não sabem o valor que foi levado, mas deve ter sido alto. Né? A boa féria da... Dona Magda, pois não, senhor. O meu amigo Mocelin, que é o homem especialista em perfumes na cidade, ela disse que você é muito snob, você não quer na loja dele buscar um relógio, fizeram um relógio especial para a Magda Beatriz, de titânio, um relógio assim, de mais de R$1.000, e a Magda não quer ir. Eu vou lá, eu já combinei com ele que eu vou lá. Eu vou lá. Magda, a inadimplência... Já vai oferecer uma coisa nessa crise que nós estamos passando? Uma colega aqui ninguém é Sérgio Cabral, eu vou lá, se eu soubesse... Como é que ela vai sobreviver? Vai botar um relógio desse nível aí? Eu quero. Eu sobrevivo pelo meu corpo. Eu sou corpite, eu sou que nem mulher de programa. Presta atenção. Ai, Chicão. Eu sobrevivo assim, é verdade. Presta atenção. Ai, por favor. Se eu soubesse que tu ia no sábado, lá eu teria ido contigo lá de tarde. E nós ia almoçar no Devassa. Mas eu vou lá sábado. Ia te esperar com Olha aqui, o Manuel Azevedo diz o seguinte: Magda, a inadimplência. Nós, o povo, temos uma grande culpa. Nossa falta de planejamento financeiro, ou seja, gastar mais do que se ganha. Aí não tem governo que dê jeito. Me permite dizer que não é bem assim. Desculpe, o senhor está acusando metade da população economicamente ativa do Brasil de ser irresponsável? Não é assim, desculpa. Não, nós temos a vencedora aqui. Não, a conclusão não é uma acusação. Não. Uma acusação. Você fala e você conclui a partir da fala do que ele descreveu aí. Como nos cobram? Vitorino, realmente são vários casos falando sobre INSS, muitos mesmo, que também tomei conhecimento. Minha mãe passou pela mesma coisa, constrangedor. Mesmo com os laudos do médico particular e do plano de saúde, dizendo que era possível solicitar aposentadoria por invalidez, não foi possível. O perito disse para ela voltar a trabalhar, mesmo com diversos problemas motores, tal. É muito difícil. Processamos o INSS, perdemos e ainda fomos condenados a pagar como se fôssemos criminosos. Se você ler a sentença do juiz, é de doer, triste mesmo. Falei com alguns políticos, mas não deram atenção. Estão preocupados com outros assuntos. Aí tem outra coisa com certeza. Acho que o único caminho é a mídia. Nem mesmo o Ministério Público Federal ajuda mais. Infelizmente, obrigado atenciosamente, Fábio Fleck. O mês de julho começou e com ele o frio, as férias e muita devassa, certo? Então, Sandra Regina Steffens é a vencedora. Muito bem. Sandra Regina Steffens, a partir de amanhã ao meio-dia, o teu voucher no valor de R$70 será liberado, estará à tua disposição lá na mini cervejaria Devassa, Praia de Belas Shopping, segundo andar. E ele tem prazo de validade. Durante 30 dias, a hora e o dia que tu quiseres, dentro do horário que funciona, né? A mini cervejaria, ele estará lá à tua disposição, no teu nome completo e o número do teu documento para te identificares. Obrigado por ter participado. Fala, Gustavo, tu ia falar de alguma coisa? Não, eu ia lembrar do Trump, que no final de semana aprontou mais uma com a CNN, né? Você viu? Chutando a CNN, derrubando, amassando a CNN. No soco. O Trump é totalmente fora do... Totalmente fora do esquadro. Ele fora do esquadro. O cara não termina o mandato. Ele é muito heavy metal. Para quem não sabe, o Donald Trump recebeu uma crítica de uma comentarista da CNN, ele chamou ela de louca. Eu falei que não foi louca e tem uma outra expressão também. E aí pegou a logo da CNN, fez uma montagem chutando a logo da CNN, pisando em cima, amassando a logo da CNN. Gente, um presidente da nação mais poderosa do mundo.
Esse cara é doido. Eu tava com medo do Minimon lá da Coreia do Norte, mas agora eu tô com medo do outro aqui, do Zé Tupete. Louca e de baixo QI. É o quadro da dor picada. Louca e... De baixo QI. Louca e de baixo QI. Foi o que ele disse para comentarista que criticou ele por algumas posições. Falei aqui. Falar certo. Gente, olha quem está nas bancas, a revista Gol, a melhor revista de esportes, editada aqui no Rio Grande do Sul há mais de 30 anos, com uma qualidade de fazer inveja a qualquer outra publicação do nosso amigo Avelini, sempre espetacular, com as notícias do futebol, de Grêmio, de Inter e também de muitos outros times aqui, todos, né? Que estão bem, que não estão tão bem. A primeira taça das gurias aqui, ó, o primeiro troféu na retomada do futebol feminino e entre outros assuntos. É bem diversificada essa revista do Avelini, todas as bancas da cidade. Está na sua edição de número 213 e traz pôsteres do vice e do campeão da decisão dramática do Clube São Luís e do Esporte Clube Avenida. É campeão e vice-campeão da divisão de acesso 2017. Ó, bacana, né? Deixa eu mostrar, já que eu mostrei campeão, vou mostrar o vice-campeão. Então tá aqui, ó. Tu ia falar, acho que alguém ia falar e eu interrompi para falar da revista, desculpa. Eu só queria falar da produção de petróleo do Brasil, que subiu para 2.800.000 barris por dia. É uma das maiores produções do mundo, sendo que 1 milhão de barris de petróleo são do pré-sal. Agora, aqui não diz quanto custa, Vitorino, para extrair o barril de petróleo do pré-sal. Tá? Você sabe que o barril de petróleo está em torno de 51, 52, 53, de vez em quando baixa um pouquinho, de dólares por cada barril de petróleo. Agora, se a gente olhar pelos números, 2.800.000 barris de petróleo por dia é realmente uma produção extraordinária. E a gente tem que dar a Venezuela, que é o maior produtor da OPEP, faz 1 milhão e pouco? 5 milhões de barris. 5 milhões? Mas depois os países árabes reduziram a produção. O Brasil está entre os top 10 do mundo. Né? Pois é, isso é muito grande. Eu achei maravilhoso. Mas tu falou uma coisa certa. O custo do barril do pré-sal, aí é melhor pegar uma Nigéria que produz 1,5 milhão, que ela extrai do... Quase a flor da exatamente, que é o pré-sal. Quero mandar um beijo pro Luiz Coronel, que me deixou esse CD aqui. Ah, que legal. Obrigada, Luiz Coronel. Ele disse que ia me deixar Cantos de Leonita das Dores. Acho que o Marne já mostrou aqui no programa. Eu acho que eu já mostrei. É com a Fafá de Belém. O Coronel, vou promover ele a general qualquer dia desse. Falando em música, vocês vão saber me explicar o que é... a Gretchen e a Katy Perry. Eu ouvi tudo isso, eu quero que vocês me expliquem. Eu vi um videozinho que tem no Instagram, alguma coisa assim. Eu não entendi qual é o negócio da Katy. Ninguém entendeu, na verdade, né? Mas a Gretchen é protagonista do clipe Swish, que é o novo clipe da Katy Perry, foi divulgado pela... Muitas pessoas achavam que era um fake. Eu achava que ela tinha feito uma coisa dela e tal, tudo bem, ela podia fazer, né? Mas aí hoje de manhã que eu vi que não, que tem toda uma jogada, inclusive com a própria cantora. Agora, pasme, Katy Perry anunciou na sua página o clipe. Mas ela contou, a Gretchen contou hoje que a Katy, via Skype, a Katy dirigiu, fez tudo, deixou ela escolher seu figurino, não queria que ela... Mas eu não entendi. Eles fizeram todo o clipe e a Gretchen foi orientada por Skype e WhatsApp e, inclusive, toda essa função de Katy Perry e Gretchen foi o assunto mais comentado do fim de semana no Twitter mundial. E ela disse que foi lançado hoje, na tarde de hoje, né? Tá na internet. Tá na internet, não viu? Tem que ver. Impressionante. Katy Perry e Gretchen. Mas e o rebolado da Gretchen é um clipe. Uma música, né? Aí tem o clipe. Que ela já tem essa música? Não, o lançamento da música também. Da música também. Ela fez a música, aí ela lançou o clipe. Só que ela não aparece no clipe. É só a Gretchen.
Martin e um corpo de baile. O que no clipe anterior, assim, daquele jeito. O que no clipe anterior ela criou polêmica, porque ela era a comida do clipe, né? Porque em várias cenas do clipe ela estava exposta como o alimento. Tá. E aí gerou polêmica agora no Brasil, convidando a Gretchen para participar. E há quem diga que também A foi Gretchen fazia o papel da comida, é isso? Não. Tu juntou duas coisas, calma. A O Katy clipe Perry, anterior que a Katy Perry lançou, a própria cantora servia. E ela também quis dar uma alfinetada na Iggy Azalea, que chamou a Anitta pro clipe e pro hit Switch. E ela fez o Swish. Então Swish. agora já... Com Gretchen. bom, então agora já tem um pouco de explicação. Tipo Fala, assim, Carol. tu faz com a Anitta, eu faço com a Gretchen. Mas que não dá para comparar, que a Katy Perry é muito melhor que Que a Iggy Azalea? Sim. Bom, E muito mais respeitada também. Ainda sobre música, A Katy Perry sabe cantar, né? Ainda sobre Essa música, cantar. sobre o programa de sexta-feira, eu quero mandar um beijo para a família Pires, em especial a Marli Pires, que escreveu aqui no Face, dizendo que é especial, que é fã de todos nós, enfim, que o esposo dela é violonista clássico e que aplaude a nossa iniciativa de falar sobre concertos. que legal. A gente falou Dona na Magda, sexta-feira. Beijo pra vocês. Eu vou dar um drops de futebol. E quando amanhã eu vou estar na Grenal, o Pato não vai estar, porque ele tem medo de me enfrentar. O Kenny Braga fica com medo, não dorme de noite, que o confronto é desigual. Eu e os colegas ali na Grenal. Tá querendo retomar. Mas hoje a Grenal falou uma coisa que eu Só falei desabafo. há muito tempo e muita gente me criticou. O quê? Um diretor do Internacional deu uma entrevista, o ex-diretor de futebol do Internacional deu uma entrevista no programa Contra-Ataque, dizendo que o Fernando Carvalho e todos os salvadores da pátria do Colorado tinham dito, mano, que o Internacional não ia ser rebaixado. E eu falei isso, o pessoal disse, não, tá pegando no pé. E o Internacional foi rebaixado e essa turma ainda é deusada no Internacional. O Internacional devia rifar todo esse time do Fernando Carvalho, que inclusive o atual presidente do Internacional é o fim da picada, perder por bom esporte no campo. Não pode, tem que ser todo mundo. Tem que ser presidente, diretor de futebol e começar tudo de novo. Não tem explicação. Tem que ter uma lava-jato do Bruno. Daquele goleiro. O Inter perdeu pro Bruno, o goleiro tá preso. O goleiro tá preso. É o fim da picada. Olha aqui, voltando ao assunto de se aposentar por invalidez, Gustavo, tem um Vladimir Cruz. Tá fervendo, né? Não, é porque já me mandaram diversas vezes uma notícia de que o Lula não é aposentado por invalidez. O Lula não é, tem a notícia aqui, já me mandaram, eu já abri, o Lula não é aposentado por invalidez. Vamos checar essa informação. Tá aqui, eu abri aqui, tá aqui a notícia. Eu tinha como sendo. Eu também, mas... Enfim. Vou ler para vocês aqui, vamos ver também. Vamos não, mas vamos lá, que o telespectador Mário Barcelos, a gente não fez aniversário. Não tem casa, fazer rapidamente aqui os aniversariantes de hoje. Primeiro aniversariante, uma das maiores figuras da literatura mundial, um escritor tcheco, chamado Franz Kafka. Ele escrevia em alemão, porque naquela época se falava o tcheco e o alemão, na cidade de Praga. Um dos dois livros mais famosos dele, primeiro O Processo, que é um livro famosíssimo, a história de um cidadão que é preso sem processo, não sabe nem por que foi preso, né? Então ele conta aquela história, ele é muito mordaz nos seus comentários, na construção dos seus personagens. E o outro é Metamorfose. E esse então é o top, digamos assim, de todos os livros escritos deste homem que morreu com apenas 40 anos de idade. Eu não curto ele, eu curto mais o Nietzsche. Mas ele só está debochando de mim. Não dá bola, é fatura de respeito. Outro aniversariante de por hoje... favor, não fala mais da República Tcheca, porque da última vez deu problema. Parou? Aí, Vivi está falando da República Tcheca. Depois que Não é o que ele diz. Quando não dá interrompe, bola. O Mário só fala Isso é falta de respeito com o Mário Barcelos. Não respeito. João Saldanha. João Sem Medo, treinador da seleção brasileira, gaúcho do Alegrete e que leva a seleção brasileira, fez 6 jogos consecutivos naquela época sem perder e se classifica para a Copa do Mundo de 1970. Aí um dia ele foi entrevistado pelo meu querido amigo Machado Filho, Machadinho, e o Machado faz uma pergunta para ele se o presidente Emílio Garrastazu Médici podia mexer na seleção dele. Ele rindo, aquele jeito dele, com aquele cigarro, disse o seguinte: olha, eu nunca mexi, nunca disse para o presidente, ele é como eu, ele é gaúcho e é gremista, mas eu nunca disse para o presidente quem ele nomearia como seus ministros.
portanto eu não aceito também que ele mexa no meu time. Estranhamente, logo depois, ele foi afastado da seleção brasileira, assume o Zagallo e com a seleção do João Saldanha se torna a seleção brasileira tricampeão. Mário, eu vou atalhar porque o teu assunto é muito legal. E o Zagallo convidou o Dario para fazer parte da seleção do Tri, a mando de quem? De Emílio Garrastazu Médici. O nosso maior brasileiro, para mim, do O Dadá Maravilha? Isso. O João Saldanha, eu conversei com ele 2 vezes só, mas tinha uma personalidade, ele fumava 4 maços de cigarro por dia. Adivinha o que aconteceu? Morreu justamente pelo excesso de cigarro. Morreu em Roma. O João Saldanha, do Alegrete para todo o Brasil. Outro aniversariante hoje, o cantor Michel Polnareff. Lembram dele? Ele fez algumas músicas, Please, não me lembro exatamente quais foram as músicas, mas foi sucesso na sua época. Carlos Alberto Richelli, completando, marido da Bruna Lombardi, completando hoje 71 anos de idade. Corpinho de 40, vocês já viram a foto da Bruna com mais de 60 anos? Sim, do ano passado, maravilhoso. E do Richelli também. Impressionante. Outra aniversariante, a cantora e atriz americana Laura Branigan, completando, ela faleceu em 2004. Outro aniversariante de hoje, Sebastian Vettel, completando hoje 30 anos de idade. Sebastian Vettel. Recém 30 anos. Isso. E o Mussunzinho, lembram dele? Mussunzinho, completando 24 anos. Filho do meu querido amigo Mussum. Mussum era uma figura maravilhosa. Ai, meu Dirá era o meu trapalhão E o favorito. Tom Cruise também, que eu já falei. E quem teria feito aniversário sábado, 56 anos, a Lady Di. A Diana recém teria feito 56. Dia primeiro? Era quase da tua idade, hein? Que os cantofones de Di era quase da tua idade. Eu tenho 3 anos mais velho que ela. Olha aqui, ó. Gisela Stocker, José da Rosa, Emerson Pritula, Terezinha Chagas, Chicão, olha o paralelo, Bruno Lima, não é Bruno Lima, Reginaldo Souza. Todas essas pessoas, cada um deles mandou um e-mail, o Gustavo Vitorino, contando da sua experiência com o INSS e todas, assim, concordando contigo, com histórias, assim, absurdas, muito semelhantes a que tu contaste. As pessoas estão entrando no meu Facebook, mandando muitas mensagens nesse sentido, e eu estou vendo que todas elas têm queixas, não só em relação à Justiça Federal, como também ao Ministério Público Federal, que e o INSS todas, não está agindo. Gente, eu acho que cabe aqui agora uma posição do Conselho Regional de Medicina. Porque, para um pouquinho, de uma hora para outra, os benefícios foram cortados em 2/3. O que houve? A classificação de doenças, de patologias mudou? O que aconteceu? Tem alguma coisa errada. O Conselho Regional de Medicina, que é um conselho, uma entidade séria que fiscaliza a profissão, tem que se manifestar. Olha aqui. Porque, Magda, afinal, você dá laudo médico, você dá diagnóstico de acordo com o desejo do patrão? Olha aqui, ó. Eu tô pegando alguns assim, ó. A minha cunhada fez cirurgia cardíaca, 4 mamárias, professora municipal, foi fazer perícia, o médico atestou e mandou seu retorno ao trabalho, por estar em excelente saúde. No dia seguinte, ela teve um ataque cardíaco fulminante e morreu. Nossa. Bom, e aí tem que pedir indenização. Só processando o médico perito solidário e INSS. Só. Mas o médico perito vai alegar que era função pública, estava no exercício da função pública. Aí quem responde é o INSS. Mas olha o que diz aí aqui, o INSS diz que não sei o quê. A Tanise que diz através do WhatsApp: oi, meu nome é Tanise, sou de Farroupilha e também aconteceu comigo. Tive que operar minha coluna e o perito mandou ir trabalhar. Tive que fazer uma perícia judicial e falaram que os peritos estão ganhando por perícia negada além do salário. Pede para o Vitorino investigar para ver se isso é verdade ou não. Assisto todos os dias, esse programa é maravilhoso. Beijos a todos da bancada. Tá, e uma investigação para o Ministério Público Federal. Reginaldo Oliveira de Souza. Realmente é uma vergonha esse caso do INSS. Na empresa que trabalhei, uma transportadora rodoviária de cargas, um motorista foi assaltado, perdeu o olho com o tiro que levou. O INSS, na última perícia, mandou a transportadora conseguir para ele uma vaga de motorista. Pergunto, onde colocar um motorista sem olho? Não de motorista. Não, olha, o que ele sabe fazer é dirigir, mais nada. É uma piada mesmo. Profissão dele. De mau gosto. De mau gosto, certamente alguma coisa partiu de Brasília, porque esse problema não é localizado. Isso é uma verdade. Não é aqui em Porto Alegre, não é no Rio Grande do Sul, é um problema nacional. Houve uma ordem
Eu só consigo entender como isso, uma ordem em Brasília para as perícias serem devastadoras. Uma coisa é perícia rigorosa, porque aqui, Magda, nós falamos já, eu vou repetir, uma coisa são as patologias de origem psiquiátrica. Essas patologias exigem uma pesquisa maior, exigem um tratamento mais longo, medicação, enfim, é de difícil detecção e diagnóstico e de precisão no diagnóstico. Eu concordo que essas muitas vezes são nebulosas. Mas para um pouquinho. Vocês viram, o sujeito perdeu um olho, era motorista. Aí, mandaram ele de volta e a transportadora que arranja um outro cargo para ele, mas o homem é motorista, o que a pessoa vai fazer? Exatamente o cargo desse cidadão. O cidadão perdeu a perna, ele perdeu um olho trabalhando. E esse cidadão também, 30 anos trabalhando, perdeu a mobilidade da perna e aí mandaram o cidadão uma outra coisa que fazer na empresa. Dona Magda. Isso é um absurdo. Sobre estupidez. Eu gostaria de falar sobre a aposentadoria do senhor Lula. É uma coisa muito lógica. Ele era torneiro mecânico. Torneiro mecânico trabalha com as mãos. Ele perdeu um dedo, se aposentou. Foi isso que aconteceu. Eu, pelo menos, sempre soube até hoje que a aposentadoria do Lula, enquanto torneiro mecânico, foi em função do acidente em que ele perdeu o dedo. É o que eu sei até hoje. Agora, se a aposentadoria, se é outra aposentadoria que ele tem, eu não sei, nada contra. Se ele perdeu o dedo, não pode mais trabalhar, como nós estamos falando, né? Óbvio. Sim. Né? Para perder um dedo, não pode trabalhar como torneiro? Mas é o que disse a perícia da época. Legal essa perícia. Tá, mas é... Legal essa perícia. Acho que nós estamos falando de outras coisas aqui. Enfim, não vamos pegar no pé do Lula também, só isso. Nós estamos falando de outras pessoas. Eu fiz um termo comparativo, mas eu imagino as dezenas de casos parecidos. Vocês mandaram aqui. Gente, o juízo, como é o Lalau aquele? A juíza mandou ele para casa. É que, na verdade... Porque ele estava deprimido na penitenciária. Na verdade, a informação que me mandaram é do site Congresso em Foco. Então, não sei. Tu sabe, Não, Magda, a do Lalau não dá para... quem está fazendo hoje, já nessa madrugada, 35 anos, assim, de trabalho de solidariedade, assim, do bem das pessoas, é o terreiro do Pai Paulinho. Inclusive vai ter uma festa hoje à noite lá. Essa madrugada? Ah, que legal. E eu vou estar lá e convido toda a bancada lá, que é um cara que reza muito por nós aqui na verdade. bancada. No dia de São Pedro ele me mandou uma mensagem, coisa mais querida. Quero fazer um anúncio aqui oficial. Vai casar? Não. Quem vai fazer um ensaio nu? Vai fazer depilação leve. Vai fazer ensaio junto com o Chicão. Eu não quero fazer ensaio nu porque eu não gostaria de provocar humilhação e Depressão. A depressão. pequeno polegar da mãe. O traje era só a gravata. É só gravata. O meu é só um E o coturno. E a guitarra na frente. Isso, ia ficar legal. Não, é que Olha quem fez isso. A partir da próxima semana, a Sam Motors passa a ser a distribuidora Lifan para o Rio Grande do Sul. Para quem não sabe, a Lifan é uma das maiores fábricas de automóveis especializada em SUVs, caminhonetes da China. E já existe, hoje já é Lifan do Brasil. E a partir da próxima semana, a Sam Motors, que é parceira nossa aqui da Rede Pampa, da Rádio Grenal, da Rádio Pampa, enfim, a Sam Motors passa a distribuir os veículos da Lifan também aqui no Rio Grande do Sul. São caminhonetes, as SUVs espetaculares. Onde é que estão distribuindo que eu vou lá pegar uma? Semana que vem, o Jefferson falou. A Lifan 60, S60 5 anos de garantia. É espetacular, 5 anos de garantia. Vem aí a S80, também tem a S60 mecânica e a automática, com preços competitivos. Melhor custo-benefício. Melhor custo-benefício. Disparado é um veículo. Você imagina uma SUV como a X60, por exemplo, S60 ou X60, me fugiu agora, mas ela é uma SUV média, e depois minha X80, que é a grande, de 9 lugares. Para você ter uma ideia, esse veículo vai mais caro, custar menos de 80 mil reais. Eu vou usar no meu ensaio. E tem caminhões também, né? Menos de 80 mil reais. Da sedução da no ano que vem a X50 também e tem o 530, que é um sedã 4 portas,
39.900, um sedã, Vitorino, 4 portas com 5 anos de garantia vai ser completa. sucesso, porque o Jefferson tem o time do sucesso. Sim. Todos os produtos Olha que o lançou sucesso no mercado. Boa noite, Olha o sucesso que adoro fez a Dili. Ele tem a Dili ainda? Tem. Deve estar no fim do estoque, mas ela está recebendo mais. Bom, boa noite, adoro vocês. Nós perdem muito tempo falando sobre vocês mesmos, do que lendo usuários sobre assuntos que nos interessam. Falo de mim. Pede, por favor, para a Carla ler todos os usuários que mandei elogiando Vitorino e Marne. Quero que eles mandem um beijo muito especial para mim, que amo eles. Andréia de Canoas. O Gustavo e Chicão. beijo. Vitorino e Marne, não é o Chicão? Um beijo para dona Beijo, Andréia André. de Obrigado Canoas. pelo Que carinho, nome pela bonito. gentileza. Eu acho Sempre lindo bem-vindo. esse nome. Obrigado pela O nome gentileza. da minha filha, só que a minha filha é Andréia. Ela é Andréia. Deixa eu ler uns WhatsApp aqui, então. Lê. Falou bem, Chicão. Diretoria é o fim da várzea. Tropa de prepotentes, arcaicos, não evoluíram. Futebol dinâmico não suporta amadorismo. Abraços Exatamente. e boa semana para todos. João Luiz O Campo time é Blanco. para eles, o Internacional é deles, é de um grupo, não é do estado todo. Por isso que eu me decepcionei no Internacional. E não sou mais torcedor do Internacional, já faz anos, eu sou do Grêmio de Futebol porto-alegrense. Virou Do meu casaca. querido. Virou casaca não, sou um cara racional. Não torce Não pra vou ninguém. bancar o palhaço lá de bandeirinha, a minha irmã que vai lá de bandeirinha e os caras detonando aquele time lá. E o clube, nem vou dizer outras coisas aqui, porque dá rolo. É, dá eu tô rolo, lá né? no Macaco, meu amigo Rodrigo Bolzan. Torcedor é torcedor, porque vai pela história do time. E espumante aí. Torcedor é torcedor. O Chicão É torce torcedor. para quem ganha. Olha aqui, ó, o Internacional tem um problema gravíssimo. Todo mundo fez 1000 teses e desenvolveu 1000 soluções mirabolantes. O problema do Internacional é o seguinte: o Internacional não tem jogador, Cris. Não tem. Não tem. O Internacional Mas tem do três- bom esporte, O não tem Internacional jogador? tem 3 Tem ou a 4 sacanagem jogadores pra de ele bom ali. nível. 3 ou 4 jogadores de bom nível e não passa disso. Mas, não, eu concordo Aquela contigo, folha, não tem, mas assim, ó, o Boa também não tem. E outros Mas não clubes tem da empenho. segundona não Ninguém tem ali. mas Eu aí acho tem- que o Mas tem salário de 1 milhão Tem no dois Internacional. problemas visíveis no Inter, tá? Que é o Inter não consegue furar retranca. Principalmente dentro do Beira-Rio, que os times chegam totalmente retrancados. o Inter tem- Ele não consegue furar a retranca. E outra, existe um problema emocional ali. Demais. De autoestima Sabe, também. emocional, espiritual, eu não sei, costurar o nome deles confesso na a boca você do que eu já sapo, sei lá. perdi um pouco a paciência. Eu acho que o problema é a ruindade mesmo, viu, Cris? Tem jogador que não consegue dar passe de 5 metros. Mas eu acho que eles O cara estão errar um abalados. passe, tudo bem, mas o cara erra 2, 3, 4 passes de 5 metros. Desculpe, mas isso é técnica. Isso é muito ruim, inclusive. É qualidade. Eu concordo que falta qualidade. Concordo, não tenho dúvida que falta qualidade. Olha, que se a gente for mas pegar- é que o resto também não é uma seleção, sim, mas entendeu? assim, vamos pensar assim, vamos separar 5 jogadores do Internacional que não fariam feio na primeira divisão. Porque o Inter com esse time, que se não caísse no passado, cairia esse ano. Cairia esse ano. Então, assim, vamos ser realistas. O que o Internacional tem de jogadores padrão Série A? Não tem 4 ou 5. Você tem um baita goleiro. Tem esse zagueiro Melhor argentino. Bom, Cuesta. O Vitor Cuesta é bom zagueiro. O Rodrigo Dourado, Bom volante. É bom. É esforçado. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz. O D'Alessandro está aposentado. Não O tem mais Brenner, perninha. que eu não sei por que Não, mas que o Guto Brenner- deu aquela declaração. O Brenner é bom para fazer gol em Passo Fundo. Mas sabe, Bom, Vitorino, mas faz. é Mas tão eu passo ruim a fundo. direção que um Mas o Passo Fundo é ex-presidente, melhor que o Boa Vitorino, Esporte. Vitorino, um ex-presidente quis dar em cima de uma ex-namorada minha e ela disse assim pra ele: tu acha que eu vou largar o Chicão Tofani, que é um muso, pra ficar contigo só porque tem grana? Tu viu como o dinheiro não compra o amor? A Jéssica tem razão. Gente, Não compra. Compra, tu Qual é viu? a conexão? Para tudo, congela esse momento. Congela esse momento. O senhor poderia repetir essa A frase? Jéssica tem razão, o dinheiro não compra, por isso que o muso... Não compra amor? Não compra amor. Ah, tá. Ela poderia ter ficado com esse ex-presidente, que é muito rico, anda de carros importados. Pela anda de primeira vez, ele está Eu sou o caso, concordando comigo. eu sou o caso Muito vivo bem, que o dinheiro Chicão não Tofani, compra. parabéns. Chicão. Não, eu, né? que- Eu ainda acredito na evolução humana. Eles ainda podem evoluir, ainda Pode evoluir. Podem evoluir, é muito. Não é qualquer pessoa. É Chicão Tofani, mas Tem tudo muita perdido É uma grife. Nem tudo A mulher está vai com uma perdido. grife. Até uma meba evoluiu.
Ai, vamos mandar um beijo O que a Cris disse? Tu viu o que a Cris falou? Eu sou uma grife, a mulher vai pra Gramado passar um fim de semana. É que nem ela aí com Giorgio Armani, Dolce Gabbana, Francesco Toffani, Bruce Willis. Imagina, ele vai com o Zé Comé. Vamos mandar um beijo especial pra nossa telespectadora que tá de aniversário, Elone. Eloni diz que tá sempre nos assistindo, pediu pra gente mandar beijos, que nos ama. Feliz aniversário. Obrigada pelo carinho. Beijo, feliz aniversário. Beijo pro Guilherme Falcão também, de Lajeado. O Pato Moura mandou um beijo pro Chicão Toffani. Olha. E disse que gosta e que ama o Chicão Toffani. Mas ele não entende de futebol, eu disse Entende, isso. sim. E a Magda disse pra mim, Chicão, tu entende mais que o Pato Moura. E a Magda tem credibilidade, porque ela é envolvida com futebol. E ela não fica em cima do muro. Chicão Toffani, tu pode dizer que tu entende de futebol, mas tu não pode menosprezar o conhecimento do Pato. Pato Moura entende muito de futebol. Não mais que eu. História no futebol. Não mais que eu. Que absurdo. Não, absurdo que tu tá dizendo. Posso dar só mais um Cris, drops? é verdade. A Cris concordou comigo. Não concordou nada. O Pato entende muito. Beijo, Pato. Só mais um drops de futebol, que na zona de rebaixamento São Paulo afasta Rogério Ceni. É verdade. E o São Paulo e Flamengo, os últimos times que nunca caíram ainda, né? São Paulo, Cruzeiro Flamengo e também nunca Cruzeiro. caiu. São Paulo, Flamengo e Cruzeiro. São Paulo, Santos, tá na São Paulo, Z4. Santos, Flamengo e Cruzeiro. Santos nunca ganhou. E pra onde vai o Ceni agora, hein? Vai estudar. Tá precisando. Pra ser Treinador. Continua ganhando o salário do São Paulo. Porque ele era prata da casa, né? Saiu do gol, foi treinar o time. Agora ele vai dar uma Queimaram estudadinha. ele. Foi um absurdo. Queimaram o Ceni, né? Mas ele topou. Vamos ser realistas. O Rogério Ceni, como jogador, tinha muito atrito no vestiário. Ele era dono de São Paulo. Mais ou menos como tem um jogador ali no Beira-Rio que é dono... O que nasceu ali na Argentina. Tem um jogador aí que também é. Então, assim, o Rogério Ceni era dono de São Paulo. Ele criou área de atrito com meio mundo lá. Aí botaram de treinador, ganhou superpoderes e aí... Deu no que deu. E sabe aonde ele começou a explodir? Aquele episódio do zagueiro que teve dignidade na semifinal do Campeonato Paulista. Como é o nome do zagueiro? Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Da seleção. Rodrigo Caio disse, foi lá e disse pro juiz, não, não foi pênalti. Ele não me chutou, ele não me derrubou e tal. Foi pênalti. Então, aí que aconteceu? No outro dia, o Rogério Ceni criticou o jogador dele. Ali ele começou a perder o vestiário. Daí quando a honestidade passa a ser criticada, tem alguma coisa errada. Mas ali foi por água abaixo. Ali foi por água abaixo. É verdade, bem lembrado. E hoje nós tivemos, ou nesta segunda-feira, nesse início da semana, nós tivemos o primeiro voo da Azul, o voo inaugural ligando Porto Alegre a Santo Ângelo. Também nesse mesmo dia, né, aproveitando, o secretário nacional de aviação, Dario Lopes, anunciou a verba para a ampliação do aeroporto de Passo Fundo, garantiu, né, os recursos que virão para cá, ou seja, ampliação para o pátio para mais 6 aviões, enfim, e esse voo inaugural para Santo Ângelo está dentro da programação da companhia Azul para voar. Tá interessante a Azul, né? A Azul botou voo para Uruguaiana, botou para Passo Fundo. Eles têm agora, eles têm SantoÂngelo, Uruguaiana. Agora vai ter para Passo Fundo, e Pelotas, Santa Maria, Porto Alegre, Uruguaiana, Pelotas, Santa Maria e Passo Fundo. É com o avião o ATR que leva francês, 72 passageiros. Chamado que são turbohélices maravilhosos. Como é distância relativamente curta para avião, ele voa relativamente baixo, então é um avião com outra característica para voo regional. Agora, é interessante que a Azul esteja investindo nisso, hein? Olha, vou falar bem baixinho. David Neeleman. Vou falar bem baixinho aqui para ninguém ouvir. Hoje a Azul é a melhor companhia aérea. Eu também acho. Olha, voei de Azul, fui para Curitiba de Azul. Olha, tudo azul, é muito bom. Que voo bom, avião brasileiro. Tem o videozinho ali, a televisão, fica vendo ao vivo qualquer coisa. Serviço bom. Te oferecem 4 diferentes tipos de snacks, não sei o quê. Quer dizer assim, um luxo. Porque as outras é assim, é água... E só. Ou compra. E água ruim. E água ruim. Dessa vez,
Aliás, acho até que a Azul deveria mandar passagens para as férias da bancada aqui. Eu acho que seria ótimo. E tu que é Eu vou de azul, ainda mais que é azul. Eu Jabá. Mas eu queria mandar um abraço pro Dani Espinosa, que ele é filho, sabe quem? Mas eu peço Jabá geral. Ai, meu amigo. Tu conhece o Espinosa? Grande figura. Muito, adoro E o Espinosa. Dani tá lá no barranco esperando com uma mesa com chuleta pra mim. Ó, com chuleta. Olha que chuleta, olha, faz horas. E nem convida. Mas hoje Lascas de chuleta. hoje à noite, Sim, na madrugada, vai fazer Agora, 2 horas da manhã. Que o barranco fica aberto até o último sair. Espinosa, eu gosto muito de Espinosa, muito meu amigo. Muito meu amigo, Espinosa. Uma pessoa muito, muito correta, muito legal. Gosto muito dele. Mas o Espinosa é o do Grêmio? Valdir Espinosa. O Valdir Espinosa é uma figura maravilhosa. Eu conheci o Valdir Espinosa. Deve ter entrevistado ele várias vezes. Não, eu conheci ele nos vestiários, aqui em Porto Alegre, há muitos anos atrás, e fui reencontrar ele no Rio de Janeiro. Do Grêmio. Isso, fui reencontrar ele no Rio de Janeiro, num grupo de amigos que nós tínhamos na Barra da Tijuca. Valdir Espinosa. E o Espinosa é uma figura maravilhosa. Uma amiga minha queria fazer uma festa na casa dela, no aniversário, tem uma banda, né? Qual é o cachê da banda? Ah, bom, Chico. Não é agora, hello. Ela quer contratar. Ah, mas não é lugar para tu tratar isso, né? Chico, prazer, nós estamos fazendo um programa que chama Atualidades Fora da Casa. Aliás, tem ensaio hoje. Rapaziada, tô indo, hein? Tem ensaio hoje. Ah, também agora, a voz de tocha agora, Quermesse. Que horas é o casamento da Quermesse? De quem o casamento? 3 da manhã. É 3 da manhã. Essa Julina. As pessoas são... É o alto-falante do padre da igreja. É mais ou menos. Falando do padre da igreja, deram um tranco ali na quadra da Imperadores, né? O Ministério Público Federal não gostou porque estava fazendo festa da banda da Saldanha, festa funk, festa não sei o quê, festa isso, festa aquilo. Pô, a autorização ali é para eventos ligados exclusivamente ao carnaval, né? Exatamente. E aí virou aquilo ali um bailão e estavam fazendo qualquer coisa, o Ministério Público Federal não gostou, foi lá e... Aí cortou a luz, cortou a água. Só que eles fizeram? Encostaram um carro-pipa lá e botaram gerador e fizeram a festa. Claro! Isso aí. Ou seja, quando os de cima perdem a vergonha, os de baixo perdem o respeito. É isso que acontece. Chicão, lembro dessa jaqueta no El Parador Ibiza Calton, em Atlântida. Lembra? Exatamente, Diz o Rafael essa jaqueta Correia. tem desde aquela Quando época. você e Pedro Melo andavam na noite. O Pedro Melo Rafael foi Correia. prefeito da Padre Chagas durante 4 anos e eu 4 anos fui vice-prefeito da Padre Chagas. Muito bem, e é com esse prefeito... Eu quero mandar um abraço para o Henrique da Moinhos Fitness, que me ajudou a aumentar o meu ombro com o meu ensaio. Muito entende? bem. Nós queremos desejar musculação. uma boa noite a todos vocês. Dizer que voltamos amanhã, logo depois do Jornal da Pampa. Tenham todos bons sonhos e até lá. Atualidades Pampa. Oferecimento Sicredi. Venha fazer junto com a gente.